falar do mitomaníaco do BBB. O Pedro Henrique, ele que já tá com 160 mil seguidores, eu realmente queria entender o porquê, mas né, 160 mil seguidores. Entrou no BBB recentemente no grupo Pipoca, né? E aí, menina, deu um problema. Pedro, 22 anos, vendedor ambulante de Curitiba. Com esses dentes, tá quase tocando a nossa sinfonia de Beethoven nessas teclas de piano. Vendedor ambulante? Vai que ele tá vendendo, sei lá, Mary Kay. Ganhou o carro rosa. O dente dele bem assim. Peraí. Meu nome é Pedro Henrique Espíndola, eu tenho 22 anos, atualmente eu moro em Curitiba e hoje eu ganho como ambulante. Distribuo felicidade em forma de chocolates. Com 14 anos eu já fui morar sozinho, já fui trabalhar numa obra, e uns 3, 4 anos morando na obra. Era uma obra mesmo. Eu morava no almoxarifado, fiquei um tempo morando lá. Gente, depois descobriram que era tudo fake. Depois descobriram que, enfim, deixar o vídeo rolar, também dá spoiler. Eu joguei várias fake news. Pensado bastante em mudar, porque agora como vem a filha, né, tá vindo uma neném aí. É um negócio único. É, a mulher dele tá grávida. Meu Deus, eu tinha esquecido esse detalhe. Único na vida, né, vou perder o nascimento da minha filha, cara. Mas não é um peso, é um combustível pra mim isso aí. E as oportunidades você faz. Pera, ele entrou no BBB sabendo que ele não ia ver a filha nascer. Agora vai, né? A gente sempre tá aprendendo. Igual eu falo. Meu Deus. Já começou bem. Eu nem devia estar aqui, era esse link aqui antes. Calma aí, antes de eu entrar em detalhes. Por que ele tá assim? Ele sabe que tem câmera, né? No BBB tem bastante gente vendo. Ah, mais um. Pedro da Casa de Vidro do BBB 26 segue Nicolas Ferreira no Instagram. Nossa, quem diria? Tô gag, dela gag. Não imaginava nunca, jamais. Não canso de falar. Eu sou um piazinho, sabe? Eu sou pai, eu tenho minha esposa, eu sei de onde eu vim, mas ainda eu acho que eu achei que sabia alguma coisa da vida. Eu não sei nada do nada. Nem a pessoa mais sabe. Nada. Outra coisa, já passou isso aí que você já comentou pela 4ª vez. É, né? Chega já. Aqui ele já tinha comentado 4 vezes que ele traiu a esposa? Ah, não, aqui não é que ele tinha traído a esposa. Que ele não sabe nada da vida, ah, tá. Já tá repetitivo, né? Sim. É porque eu comentei pra ela, né? Não, eu vim de lá, não sei o quê. Não! Como é que eu tô? Tô ótimo. Tô ótimo. Eu tô ótimo. A tua resposta, assim, já diz pra ela que você não ficou mal com aquela situação passada. Tô ótimo. Não, Acabou. porque aquela situação você não vai viver de novo, porque ela já passou, o tempo não vem. Acabou. Não volta. Como é que tá? Eu acho que tô ótimo. Como é que você tá? Volta, o tempo volta sim. Eu tô pegando o tempo, vou fazer bem assim com o tempo. Logo, ó, tô vendo. Teve esses dias um tweet que a menina falou: nossa, não aguento mais essa Smail, já é a 5ª vez que ela puxa o olho. Tá parecendo asiático. Eu acho que as pessoas, elas me veem meio assim, ó. Tô pensando em fazer Itianita, sabe? Vocês apoiam? Puxar não só o olho, puxar tudo. Puxa o rosto aqui e amarra, ó, atrás. Faz um nó. Tô legal. Ótimo. É isso. Essa sua. Vai, o que você... Obrigado. Você descasca isso daqui? Rainha. Ou não? Ali. Obrigado. Você descasca. Nossa, ele me irrita. Gente, essa mídia foi desativada em resposta de denúncia de proprietário de direito autoral. A Globo tá dando direito autoral no Twitter! Pois fecha essa emissora, estão passando fome. Gente, não é possível. No YouTube eu entendo, mas no Twitter, Rede Globo, oi! Vamos lá. Se alguém puder fazer uma cesta básica. Gente, direito autoral no Twitter? Não, pelo amor de Deus. Próxima rede social a levar direito autoral. Uai, seu app de vídeos curtos? O desgosto eu vou ler, né? É fácil, não tem como mostrar imagens. Desgosto do Paulo quando o Pedro pegou um pedaço de bife do prato dele. É porque no BBB comida dá um problema, né? Que é tudo muito regrado e tal. Tem um negócio de estaleca, tem que comprar lá as comidas e tudo. O povo passa fome. Enfim, ele fazendo merda com os outros. Macaca velha a gente chama. Na palavra macaca velha, que é... Ah, pô, tem isso que eu falo. Expressão, você viu? Não sei se é, mas é que é pessoa antiga, entendeu? Por que ele tá falando de macaca velha e o Juliano Floss tá assim? E já viveu tudo que a gente viveu. Então ela sabe tudo isso aqui que tá acontecendo. Ela sabe. Fui jogar verde pra colher maduro mesmo. Aqui a gente já começa numa saga. Porque eu não sei se vocês se lembram, que eu acabei de falar, que ele é casado, vai ter uma filha e tudo mais. Só que por algum motivo, ele achou de bom tom e achou aceitável ficar falando que... Ele traiu a esposa. Gente, ele falou tantas vezes que ele traiu a esposa de formas repetitivas, consecutivas, que você ficava até assim, tá, e o que eu faço com essa situação? Várias vezes. Mas deixa eu falar. Deixa eu falar. Uma dopamina barata rápida. Deixa eu falar. Sabe o que eu fico mais de cara? Que minha esposa, mano, faz tudo pela família, entendeu? E aí você foi lá e traiu ela? Eu acho que minha esposa chegou, acho que até no limite, assim, tipo, isso que eu falo, tipo, ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria, mano. E mesmo nunca aceitando, você traiu ela? O ex-mumi
Se você tivesse lá dentro com ele, quantas vezes você escutaria a mesma coisa antes de ser expulsa por agressão? Ó, por agressão acho que não, mas eu ia rolar tanto o olho que eu ia ter que ir no oculista. Em qualquer momento eles iam ter que me tirar da casa, que meu olho ia ficar travado assim, ó. A própria esposa falou que ele traiu ela no início do namoro. Bem, coisa de homem, mini. Não, coisa de moleque vagabundo. Homem de verdade não trai, não. Na minha concepção, homem de verdade tem caráter. Trai minha esposa, eu traio minha esposa, eu traio minha esposa por Pedro do BBB. E Da família, entendeu? Eu nunca, mano. Se ela pensar em conversar com alguém, você vê como o mundo é diferente, mano. Eu sou um idiota. Se ela chegar e, tipo, eu pensar que ela tá conversando com outro homem, pra mim, acabou. E eu já traí minha esposa de teatro libidinoso com outra mulher, entendeu? Sabe o que me choca? Uma mulher ter escolhido de livre e espontânea vontade de ficar com ele. Duas até. Pra mim é chocante. Bastante chocante. É umas coisas assim que eu fico vendo que é meio estranho. Ela se sujeitou a aceitar isso por causa da nossa família, entendeu? É foda. E o cara, complicado, tem que ver isso aí. Né? Bagulho. Minha esposa. Nossa, o outro cara tá com a cara de tão grande. Por isso que eu falo que aqui dentro, mano, isso aqui eu não posso perder minha família, entendeu? Eu prefiro perder os 6 milhões. Perder os 6 milhões do que perder minha família. Eu prefiro perder os 6 milhões, eu prefiro ter esse conhecimento que eu tive aqui agora. Eu prefiro perder os 6 milhões, perder esse conhecimento que eu tive agora. E sair lá fora, voltar a trabalhar com Rosa e me cuidar e me curar desse vício que eu tenho. E me cuidar e me... Mas qual vício? Vício em trair ou vício em droga? Vício em sexo? Que vício você tem? Eu gostaria de saber. Tô aqui com o tempo. Esse vício que eu tenho, voltar, só ter minha família pra mim tá bom, entendeu? Só ter minha família. Se eu tiver que voltar lá pra Desossa, e só ter minha família, tipo, tá bom, mano, pra mim tá bom. Pra gente ver que realmente você não precisa ficar com medo de nunca ter ninguém na vida. Se a tia essa coisa casou e teve filho, você TBM consegue. Gente, alguém vai te querer. Não é possível. Tem muita gente no mundo. Muitas delas são míopes. É só você encontrar alguém que não consiga ver bem de perto e de longe e nunca mais deixar essa pessoa botar a mão no óculos. Acabou. Encontrou seu parceiro pro resto da sua vida. Tô bem com a minha família, entendeu? Minha filha tá nascendo, mano. Isso é um vício que eu não curei ainda. Que? O cara... Ai, por quê? Por quê? Por quê? Por que esse diálogo existe? Por que que ele tá falando pra milhões de pessoas assistindo o BBB que ele não curou o vício dele em trair a própria mulher grávida? Por quê? Traí minha esposa e deu confusão. No BBB expulsou o coração. Chamei ela de macaca velha. Agora a casa virou uma panela. Brasil inteiro viu a merda que eu fiz. Nunca pensei que chegaria até aqui. Traição. Ai, acabou a música! Não acredito. Hit Carnaval. Cuidado, MC Melody, tá? Ela tá vindo aí pra te buscar. Taylor Swift te mandou 15 reais. Oi, Taylor. Ismome ele chorando porque traiu a mulher num dia e no outro assediando porque pra ele a menina tava dando em cima dele. Ai, acho que o vício dele é outro. Tipo assim, ele justificando que ele assediou a mulher com a desculpa de que a mulher era parecida com a esposa dele. A gente vai chegar lá ainda. Calma, tá dando spoiler. Minha filha tá nascendo, eu falei até ela terminar de nascer, por isso que eu falo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Big Brother. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi o Big Brother. Ele é casado. A melhor coisa não foi a esposa. Só que... Eu sinto verdade em você. Não é nem isso, eu já traí minha esposa. Então, se eu ficasse só naquilo ali, eu não ia ser verdadeiro. E quando falaram, se entrega, entendi que eu tenho que me entregar de ser eu. E eu sou tudo aquilo ali de bom, mas eu já fiz isso aqui. Isso aqui é um marco na minha história. Que merda de marco, né? Pelo amor de Deus, que bosta. Eu ter traído minha esposa é um marco na minha história, isso mudou. Sim. Então eu quero, tipo... pra você ter ideia como o cowboy é muito racional. Eu falei isso pro cowboy antes dele indicar o... Eu falei porque... Tudo que é verdade, você entende? Tudo que é verdade é... Essa mulher, ela parece um personagem de algum filme de baixo orçamento que precisa de alguma coisa mística pra justificar o restante da temática do filme. É aquele tipo de filme que, do nada, eles vão fazer uma leitura com alguém que tem uma bola de cristal. Essa mulher vai prever alguma coisa e, sei lá, alguém vai trocar de corpo com a mãe, com o pai. Feito, mesmo que a verdade seja, tipo assim, eu não gosto de você. Mais um. É um negócio que é muito louco. Eu queria ver isso, tipo... como é no jogo, entendeu? Mas eu vou abrir um negócio pra vocês que eu já traí minha esposa, entendeu? É um julgamento
Você entendeu? Minha esposa aceitou. A Sarah sempre perto de gente torta. Eu amo. E sempre homens. Já repararam isso? Prova de resistência. Não trair a esposa. Mas é que, tipo, isso é um negócio que aconteceu na minha vida que também é uma intimidade, é um negócio muito louco, tudo isso aí. E sobre tudo isso é crise de ansiedade, entendeu? Amor, eu te traí, mas nossa senhora, não tava nem conseguindo respirar. Se eu não te desse um chifre, ia passar mal de ansiedade. Gente, eu tenho ansiedade também. E nunca traí. Amor, te traí com a vizinha porque sou muito depressivo e minha ansiedade não permite fidelidade. Infelizmente, não teve como. Tive que trair com a vizinha porque tava tão ofegante assim de tanta ansiedade. Ai. Eu me conheço, não vai dar. Tem um preconceito com quem fala abertamente que já traiu. Eu tenho. Vocês têm também? Eu tenho. Tem um monte de criador, não um monte, né? Mas tem um criador de conteúdo, uma pessoa específica assim, e fica falando, eu já traí, eu já fui traído também, como se fosse um motivo de orgulho. Eu nunca vi ninguém falando nada. Isso pra mim é red flag tão grande, você não ter vergonha disso. E pra gente não ficar vendo todas as 500 vezes que ele traiu a esposa, a gente tem um compilado aqui do Pop 11, tá? Eles serviram pra gente uma edição bem fresquinha. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. E eu já traí minha esposa. Eu traí minha esposa, então. Isso é um negócio muito na minha vida. Eu falei, o bagulho abri. Minha esposa já me perdoou lá fora, é um bagulho íntimo, mas eu já traí minha esposa. É íntimo, eu vou dividir só pra 5. Quantas pessoas assistem BBB? 6 milhões? Mais? Todos os dias? Então, eu já traí minha esposa, tá ligado? Eu vou abrir um negócio pra vocês que eu já traí minha esposa, entendeu? É um julgamento... Você entendeu? Minha esposa aceitou. Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. São muitas vezes. Eu amo. Esse trecho da Aline pedindo pra ele parar de falar da traição é muito bom. Mas eu não acredito que isso vai acontecer porque Meu jogo foi se entregar 100%, tipo, falar tudo, falar até aquele negócio que eu até falo pra vocês aqui. Eu falei, todo mundo já sabe, até falaram traição da minha esposa. De novo! Troca o disco, arranhou, tá repetindo a mesma parte, toda hora! Oh meu Deus, muda o assunto, meu filho! Esse foi meu jogo. Você não precisa ficar repetindo isso. Já foi, entendeu? Não precisa ficar repetindo isso. Desculpa. Deixa agoniado. Não precisa pedir desculpa também. Olha, eu pensava que era agoniar na vida, mas eu tava parecendo... Meu Deus. Meu Deus, ela levantando sem falar nada pra ele. Agora é a parte engraçada disso tudo. Porque, como eu falei, ele é mentiroso, gente. Porque no começo do vídeo ele falou, né? Eu sou ambulante, que não sei o quê. Sou humilde, trabalho com isso. Agora eu vou estar aqui no BBB, porque minha esposa tá grávida, não sei o quê. Traí ela, porque eu tava com ansiedade. E aí, resgataram esse vídeo do @GualdesiOficial, onde ele simplesmente fala que ganha mais de 20 mil reais. O que você faz a vida? Hoje eu sou ambulante. Na verdade, eu não sou ambulante. Eu distribuo um pouquinho de amor e solidariedade. Isso é papo de quem quer cobrar mais caro pra te vender a mesma coisa. Sim, cara. Tá vendendo rosa há quanto tempo já? 2 anos. Tá tirando quanto por semana? Ó, quanto que entrou esse mês de março? Gente, que rosa cara é essa? Só que ao mesmo tempo, entrou 20 mil, saiu 19 e ficou com 700 reais. Será que o salário dele é esse? 700 conto por mês? É realmente, mas só de ter entrado 20 mil, cada rosa 5 mil reais. Fila na conta, pai. Você é louco. Tá aqui, igual eu falei, né? A gente não vende rosa, a gente distribui um pouquinho de amor e solidariedade. Que a solidariedade cara da bexiga. Cara, além de presentear, ela vai ajudar o próximo hoje. É rosa medicinal, cura até joanete. Se a rosa vai ajudar o próximo... Propósito, não é propósito? É propósito, exatamente isso. Tá conseguindo ter uma vida estável? Já conquistou alguns patrimônios aí? Tô com uma casa aqui em Curitiba. Ah, que pobres são esses, gente? Quer ser ambulante também? Eu não tenho a casa em Curitiba. Cuidado você que comprar essa flor. Se você tiver uma crise de ansiedade, for casado, não vai dar certo, viu? Vai trair a esposa. Já vou avisando de antemão pra não falar que eu não avisei, tá? Pra não botar a culpa em mim depois. Fala assim, Ismael, você não falou? Eu falei. Eu avisei, você não quis dar ouvidos, então... Felizmente, posso fazer, não? Tô com 2 carros, tenho um Ford Ka e um Polo. E tô com um terreninho na praia também. Gente, ele tem 2 carros. Eu quero ter 2 carros, eu não tenho 2 carros. O que você fazia antes de vender o amor ali no caso? Eu trabalhei no frigorífico, desossador. Trabalhei de coletor de lixo, pai. Trabalhei de garçom já também. Tá trampo foda também, né? Depois que eu conheci a rua, assim, comecei a trabalhar de ambulante, nunca mais quis trabalhar pros outros, pai. Você voltaria a ser CLT? Nunca, pai. CLT, Jamais. Jamais, rapaziada. Se você trabalhar pra você, o mesmo tanto que você trabalha pros outros, você faz o teu negócio acontecer também. Depois disso tudo, e depois de ter falado que traiu, ele só não falou nesse vídeo, né? Porque nos outros, a esposa dele, a coitada, fez um pronunciamento dizendo o seguinte: estou vivendo um momento delicado de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da
a saúde emocional. Agradeço muito o carinho e respeito. Falarei no momento certo. Pra piorar tudo, eu acho que o que começou esse estopim das pessoas entenderem que, beleza, ele passar de um cara irritante dentro da casa do BBB pra se tornar uma pessoa podre mesmo, foi esse vídeo daqui que a ex-namorada dele fez. Vem comigo desmascarar o novo Davi Brito do BBB 26. Meu Deus. Imagina você ser o novo Davi Brito. O véi já tá complicado. E a foto deles. Dia Nacional do Casal. Poste sua outra metade. Abril de 2024. Gente. A gente tinha um relacionamento ali de uns 2 anos com o Pedro, que está no BBB 26. E eu vou contar um pouquinho dessa história pra vocês. Nossa, mas a mulher dele já tá grávida. Ele traiu ela no passado, mas em 2024 ele tava com ela. Meu Deus, que bagunça. Então, gente, conheci o Pedro, era uma menina muito nova mesmo. Ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava, enfim. Quando eu conheci ele, gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele era um menino muito trabalhador, ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse, ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia, e não tinha problema. Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado, ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Então ele meio que, tipo... E aí eu vou ter que trair, porque se eu não tenho uma relação boa com meu pai, eu tenho ansiedade. E se eu tenho ansiedade, eu traio. Como que fica? É muito difícil, você não concorda? Assim, não teve ali aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam juntos. E até aí tudo bem, porque a gente tava num relacionamento e eu queria que o meu namorado se desse bem com meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça, meu pai saiu de casa e... eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. E, gente, não é porque eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro, ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. E com isso, meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro. E a gente sempre morou em cidade pequena. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Então, tudo chegava nos meus irmãos e na minha família. E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e brigar comigo e brigar com meu pai. E a gente decidiu sair de casa. Com isso que nós decidimos sair de casa, meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda. E no final... Guarda? Como assim guarda? Ele não tinha moto? E a minha mãe, então tive que retornar pra minha casa e o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro, porque eu não ia conseguir ter um relacionamento com ele morando com a minha mãe, porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. E como eu era uma menina de menor, eles conseguiam me controlar muito. Meu Deus do céu, ele namorou uma menina de menor. Quantos anos tem? 22 anos. Se foi há 2 anos atrás, ele tinha 20 anos, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, com isso, nós terminamos o nosso relacionamento e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho 2 irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu voltei pra casa, eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei... Ele me namorava sendo de menor, ele não quis aceitar o nosso relacionamento chegar ao fim. Mas até aí tá tranquilo, essa é a parte leve. Sair, comer, sair fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa. Ele começou a me ameaçar. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida. Porque eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça pra lidar com uma coisa dessa. Eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, tava começando a viver. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente tinha algum problema ali, né? Até o momento que a gente voltou a ficar e ele tava usando o carro do meu pai pra sair, né? Ele usava o carro do meu Deus, ele bebendo de... Meu Deus! Pra onde que isso tá indo? Speedrun de crime? E uma menina da minha cidade postou foto dentro do carro do meu pai. Gente, até aí tudo bem, né? Porque... Até aqui tudo bem. Até aqui tá tudo bem. Ele tinha um acordo com meu pai dele usar o carro, então tudo certo. Mas essa menina encontrou com a minha irmã em uma tabacaria da cidade onde a gente morava e falou atrocidades da minha família. Ela expôs a minha família de uma forma ridícula. E esse não foi o maior problema. O maior problema foi que ela falou atrocidades da minha família na frente de todo mundo que tava lá, zombou da cara da minha irmã, debochou da cara da minha irmã. E graças ao Pedro, porque ela tava zombando da minha cara, porque ela tava andando no carro do meu pai, ela tava usando as coisas do meu pai, da minha família, e estava com o Pedro. Com isso, gente, pra mim ali já foi humilhante demais. A cidade inteira sabia do que estava acontecendo, sabia que ele usava o carro da minha família pra fazer esse tipo de coisa, então eu tava me sentindo totalmente humilhada, né, ali pra todo mundo. Com isso, eu conversava muito com meu pai, e eu acabei descobrindo que ele trouxe essa menina na casa da minha avó, e apresentou essa menina pra minha avó. Tudo bem, esse episódio da menina passou, e a gente não ficava, tipo assim, às vezes a gente se via, porque querendo ou não, eu era dependente emocional, eu era uma menina que não tinha cabeça nenhuma, então... eu não sei o que passava pela minha cabeça, de verdade. E aí, a gente ia ficando assim, às vezes, e tava tudo certo. Até que chegou
ano novo, se eu não me engano. E a minha mãe tinha alugado um apartamento na praia, e eu, minha irmã e minha mãe fomos pra esse apartamento na praia. Minha mãe e meu pai estavam meio brigados, assim, então foi só eu, minha mãe e minha irmã. A gente tava lá, já fazia uns dias, e teve uma briga no apartamento vizinho, que deu até tiro, deu polícia, deu tudo. E eu liguei pro meu pai pedindo pro meu pai ir me buscar pra eu passar o final do ano na casa dele. Até aí tudo bem, meu pai e minha mãe conversaram e decidiram passar o final do ano junto também. Com isso, o meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe, porque a minha irmã ia passar com os amigos dela. Então meu pai foi lá buscar eu e a minha mãe. E quando eu abri o porta-malas do carro do meu pai pra guardar a minha mala, adivinha quem tava lá? Os ovos. E estavam intactos. Meu Deus. Sim, gente, o Pedro estava no porta-malas do carro. Isso a gente tava brigados, tá? A gente tinha tido uma briga ali por causa dessa menina que eu falei. Então tinha ovos mesmo. Só ovos. Enfim, não quero entrar em detalhes. Eu gostaria de não comentar sobre isso. E eu não estava falando com ele. E simplesmente ele achou que era uma boa ideia, né? Ele e meu pai acharam que era uma boa ideia. E ele passou o final do ano comigo. Então, eu fiquei brava na hora, não conversei com ele. E a gente foi pra casa de praia do meu pai. Com isso, gente, daí a gente voltou a ficar. Porque ele ficou dias lá, eu acho que a gente ficou uns 2 meses na praia. E a gente voltou a ficar porque, gente, sei lá, o menino tava ali. Eu, querendo ou não, gostava muito dele. Eu gostava ainda muito dele. Ele tinha sido meu primeiro namorado. Então era uma pessoa que só de eu ver, meu Deus do céu, já acabava o mundo. E tudo certo. A gente ali na praia, e daí a gente voltou pra Curitiba. Quando a gente chegou na frente da minha casa, na minha cidade, essa menina que eu contei pra vocês começou a ligar pro Pedro. E aí a gente já discutiu, deu um rolo. Mas enfim, isso a gente tava com o carro do meu pai, tá bom? Sempre com o carro do meu pai. E daí acabou que eu deixei pra lá e a gente... Nessa época a gente não ficou mais. Depois disso passou algum tempo e eu voltei a ficar com o Pedro de novo. E foi aí que começou o primeiro problema. Isso acho que foi no começo de 2024. Porque assim, gente, o meu pai, ele ia embora para o Canadá. Então o Pedro ficava na minha casa, normal, a gente ficava juntos. Igual qualquer namoro normal. Namoro porque nós estávamos ficando ainda. Com isso, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele conversava, às vezes eu descobria de algumas meninas que ele ficava. De tipo, coisa dele sair 11 horas da minha casa e meia-noite na casa de outra. Às vezes eu pegava essas coisas assim. Mas a justificativa é que a gente não tinha assumido nada ainda. E aí expulsaram ele lá e ele veio morar na casa da minha avó. E aí realmente a gente, tipo assim, firmou o nosso relacionamento novamente. Eu estudava, então na época, tipo assim, eu passava de segunda a sexta na casa da sua avó. Casa, e de sexta a segunda aqui na casa da minha avó com ele. Continuando, foi aí que começou o inferno na minha vida. Foi quando o Pedro veio morar na casa da minha avó. De primeira... Nessa época que ele trabalhava de coletor de lixo, eu era amiga de uma namorada de um menino que trabalhava com ele. E ela me mostrou vídeos dele com meninas no mó traindo, falando que estava de madrugada coletando lixo. Ele tinha sido despedido do serviço de coletor de lixo porque ele pegou, acho que era caliça, sei lá, era um negócio que não podia pegar lá. E daí ele decidiu começar a vender pod, nessa época a gente tava ficando. E ele chegou, foi pra São Paulo, comprou pod, chegou em... Essa profissão ele não citou no BBB, que ele era vendedor de pod. Essa parte ele deixou de fora. O que será que aconteceu? Nisso, gente, eu ajudei ele a vender, a gente criou um Instagram, vendeu todos os pods dele, enfim, ajudei ele a vender tudo. Ele e um amigo dele lá, otário. E aí começou o problema, porque eu sempre tava enfiada na casa da minha avó, por causa dele, e o meu irmão viu ele vendendo rosa. O meu irmão tava numa balada ali na Praça Espanha, e ele viu o Pedro, porque assim, gente, calma, vou explicar mais fácil. Meu pai tinha 2 carros, tinha um Passat e tinha uma Zafira plotada com uma... Tipo, com uma imagem da construtora dele. Então, era imperceptível quando você via um carro daquele, você tinha certeza que era o Pedro. E aí, com isso, meu irmão viu esse carro, viu o Pedro dentro, e viu ele com uma menina dentro do carro também, nitidamente. E contou pra mim, e eu, como sempre, não acreditei, como sempre, questionei Pedro, como sempre, o Pedro deu um jeito de eu me revoltar mais ainda contra a minha família. Nessa época, eu já não conversava com a minha irmã, já não conversava com o meu irmão, a única pessoa que conversava era minha mãe e meu pai. E aí, gente, começou meu inferno, porque esse menino começou a vender rosa, ele começou a virar um monstro. Primeiro que ele tinha ali 2 amigos que vendiam como ele, vendiam pra ele. Eu não vou citar nomes, né, porque, enfim. Mas assim, gente, eles sempre preparavam as rosas aqui na minha casa. Então, eles sempre estavam aqui, sempre, sempre. Gente, eu juro, ele humilhava esses meninos, ele escrachava esses meninos no último. E esses meninos, inclusive, vendem pra ele até hoje, né, mas tudo bem, também não é problema meu. Ele escrachava esses meninos, porque quando ele começou a trabalhar rosa, ele realmente começou a ganhar dinheiro. Porque, enfim, não vou falar o valor, que também daí não quero prejudicar mim, enfim. Mas ele já falou, é 20 mil. Sim, gente, o Pedro, ele é um menino que ele já sofreu na vida, ele já passou necessidade, sim. Mas ele é um menino que, a partir do momento que ele começou a ganhar um pouco de dinheiro com as vendas que ele fala, ele virou uma pessoa extremamente arrogante. Extremamente mesmo. Quem viveu sabe. Eu também me lembrei aqui, gente, isso na verdade é uma coisa bem pessoal, mas eu vou contar porque eu acho que é muito importante. Teve um momento, nesse ano ainda, em 2025, ano passado, que eu precisei da casa da minha avó. E ele estava residindo na casa da minha avó ainda com a atual esposa dele. Gente, eu vim até a casa da minha avó depois de tanta conversa. Pera, por que o seu ex morava com a sua avó? Meu Deus do céu, são tantas camadas. São muitas camadas. Tentando que ele saísse da casa da minha avó porque eu não tinha um lugar pra mim morar. E eu precisava ficar na casa da minha avó porque era a única casa disponível. Eu vim até aqui, eu tentei conversar. Ele tava com a namorada dele dentro do carro. Eu falei pra ele, Pedro, eu preciso dessa casa. Eu não tenho aonde ficar nesse momento. E eu preciso que você saia da casa da minha avó. Gente, eu falando isso, a esposa dele dando risada dentro do carro, fazendo chacota de que eu precisava de um lugar pra morar, de que eu estava passando necessidade. E ele não quis sair da casa da minha avó. Ele chamou a polícia pra gente e ele tinha um contrato de aluguel com meu pai. Porque assim, gente, aqui na casa da minha avó... Ah, tá. Não, entendi. Eu achei que ele tava morando de favor na casa da avó dela e ele disse que não ia sair da casa, que ele não pagava nada. Tinha inquilinos aqui embaixo, tinha a parte de cima e a parte de baixo. Tinha inquilinos aqui embaixo e ele que fez esse contrato com meu pai, porque meu pai tava no Canadá. Então ele tinha esse contrato ali de inquilinos e tal, e daí ele chamou a polícia pra gente e realmente não tinha o que a gente fazer, então a gente foi embora.
Então, assim, gente, depois de um tempo a gente viu um vídeo dele, dos funcionários dele, dos amigos dele, não lembro. Sei que a minha irmã entrou em uma discussão com a namorada dele. E eu vou deixar os prints aqui que eu acho que é mais fácil. E foi bem feio, gente. Eu acho que eu nunca passei por uma situação tão humilhante na minha vida. Tipo assim, um ex-namorado meu conseguir me expulsar da minha própria casa, sabe? E é até meio contraditório, porque uns meses atrás ele deu uma entrevista, um moço que entrevista as pessoas aqui em Curitiba, falando que ele ganhava 20 mil por mês, que ele nunca voltaria pro CLT, que ele tinha 2 carros, que ele tinha uma casa aqui em Curitiba, no caso, a do meu pai, e uma casa na praia, no caso, a do meu pai também, que fica em Penhas. Ai, meu Deus! As casas dele não são dele! É mitomaníaco mesmo. Então, quando eu vi aquela história de moço bonzinho e menino sofrido, gente, na hora eu não dei importância, mas depois eu fiquei pensando, nossa, será que é justo ele comprar, assim, uma história que não tem nada a ver com ele e enganar todo mundo? Não acho que seja. E depois desse vídeo, a equipe dele veio fazer uma nota de esclarecimento, dizendo o seguinte: diante das recentes declarações que vem circulando nas redes sociais, a equipe vem esclarecer alguns pontos importantes. As acusações divulgadas por uma terceira pessoa não condizem com a verdade. Trata-se de informações inverídicas, sem qualquer comprovação, que estão sendo disseminadas de forma irresponsável, gerando ataques e julgamentos precipitados e consequências emocionais graves a pessoas que não têm qualquer relação com os fatos narrados. Ressaltamos que familiares próximos da própria autora das declarações entraram em contato com a equipe, trazendo informações e provas que contradizem integralmente o que vem sendo divulgado. Falou que a ex dele é mentirosa. Essas pessoas afirmam que os relatos apresentados publicamente não correspondem à realidade. No entanto, por se tratar de uma menor de idade, tais familiares optam por não se expor nesse momento, preservando sua integridade e respeito aos limites legais. Engraçado que ele era de maior e não respeitou o limite legal de ninguém namorando uma de menor. Enfim, justamente por envolver uma menor, a equipe tem adotado uma postura cautelosa. A equipe, né? Porque a pessoa... essa daí não teve nenhuma cautela. Engraçado. É importante destacar que a exposição pública de acusações graves sem provas pode configurar calúnia e difamação. E você ficar com menor de idade, sendo de maior, pode gerar muito mais do que uma calúnia e difamação, viu? Não vou nem entrar em detalhes que eu não quero pesar o vídeo. Reforçamos de forma clara e objetiva que Rayane, esposa de Pedro, não possui qualquer envolvimento com os fatos alegados. Mesmo assim, ela tem sofrido ataques por conta disso e merece cuidado, respeito e preservação emocional, pois está grávida. Por isso não vai se pronunciar. Temos acompanhado atentamente as falas e atitudes do Pedro dentro da casa. Entendemos que algumas delas geraram incômodo e críticas, inclusive com um comentário específico sobre um erro cometido em seu relacionamento, que ele fez questão de falar várias vezes. Desculpa, gente. Traição não é erro. Erro é você estar num dia estressante, você ser grosseiro com seu parceiro, descontar nele sem ele merecer. Isso é um erro. Erro é você, no dia a dia, não dar atenção como deveria pro seu parceiro. Isso é um erro. Trair não é um erro. Desculpa, trair não é um erro. Mas se você for burra, você perdoa, né? Pesadão, pesadão, dão. Deu vontade de cantar. Do nada, assim. Enfim, sobre isso é importante esclarecer o episódio citado por Pedro, que ocorreu no início de um relacionamento em um momento de maturidade. Houve erro, houve dor e houve também diálogo, perdão e reconstrução. A esposa de Pedro o perdoou e desde então ele vem demonstrando com atitudes uma evolução real como homem. Pedro é jovem e está vivendo uma experiência intensa de alta pressão emocional. A ansiedade e a imaturidade estão sendo, sim, seus maiores inimigos. Não como justificativa, mas como parte do processo de aprendizado. O que sempre foi evidente é que Pedro não usa máscaras. Deveria. Às vezes, a gente precisa ceder mesmo. Nossa, a bomba de direito autoral. Se não der direito autoral da BBB, dá da música. Pedro confunde BBB 26. Pedro confunde BBB 26 com Largados e Pelados e mostra tudo em frente às câmeras. E foi nesse momento, gente, que descobriram que supostamente ele tem micropênis. Não é possível. E escolheram dar pra ele. Gente, eu tô falando. Se ele tem namorada, o que é que impede você tá encalhada sozinha, triste, depressiva, sem ninguém? Vá atrás. Alguém vai te querer. Alguém. Tem doido pra tudo. E confiar na censura do Léo Dias. É ver no vídeo e segura na mão de Deus assim, ó. Que o Léo Dias tenha censurado bem direitinho, meu Deus. Ai, botou a cueca. Ai, graças a Deus. Gente, a matéria. Ai, micropênis. Exposição do BBB. É assim, debate. Ai, sabe o que é o melhor? A matéria sobre micropênis. E a foto é assim. Eu amo o Brasil. Eu amo esse país amaldiçoado. Meu Deus. Nossa, deu até um negócio na garganta.
Ai, tô melhor. Nossa, esse momento aqui, eu não sei se eu vou conseguir, não. Isso é muito difícil de ver. Eu tenho uns amigos, eles são usuários, né? Daí eu tava conversando com eles, falando assim, e teve uma amiga minha que falou assim, amiga, eu não tô afirmando que é, mas tô afirmando o que um amigo meu me disse. Eu não posso afirmar nada porque eu não sou médico, não sou nada. Mas uma amiga minha me falou que se parece muito com abstinência de substâncias. Tá, mas vocês acham que ele tá desequilibrado mesmo ou ele tá... Então, é o que eu tava conversando com o cowboy. Tem duas chances. É uma coisa ou outra. Ou o melhor jogador que... Ele ameaçando fazer polichinelo. Já passou por esse programa, que tá enganado. Você é um bom jogador, eu não acho. Eu não acho que você é um bom jogador. Eu não acho, mas eu digo no sentido de manipular as pessoas. O Davi Brito tá aí pra mostrar. Enganou o Brasil. Gag em que ela soltou os fatos, mas o Davi enganou mesmo. Mas eu tinha uma raiva na época do BBB do Davi, porque eu via as mentiras e as fiques dele, e o povo desmentindo ele, falando, gente, esse cara é mentiroso, gente, isso é mentira, ele tá falando mentira. Daí ele ganhou. Daí eu fiquei assim, ó. Eu fiquei assim, ó. E aí? Mas assim, eu gosto que o Davi ganhou. Sabia que eu gosto? Assim, ele pra mim consegue servir mais entretenimento pós-BBB do que a Juliette. Porque a Juliette tá lá vivendo a vida dela, o bofe dela super padronizado, alto, tá lá coisando horrores com ele, fazendo publi, lançando chapinha. Eu tenho um Babyliss da Juliette. Só que não me serve entretenimento no dia a dia, a Juliette. Apesar de negócio, acho ela diva. Mas no dia a dia, não tem ela lavando o cavalo com a mangueira. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Não tem esses momentos absurdos, entendeu? Que a família Brito proporciona. O Davi serve muito mais. Todos os campeões do BBB atuais, pra mim, ele é o que mais gera entretenimento. É o melhor? Não sei. Mas é o que gera mais conteúdo de todos. 2, enganou o Brasil inteiro. 4, 5, 6, eu acho que tá desequilibrado, tem até medo do programa deixar uma pessoa que daqui a pouco tem um monte de coisa. Não falando de medo, mas se a pessoa realmente tá desequilibrada. Meu Deus. Eu sinto que eu tô interrompendo um momento muito importante. Pesca algo aí, ó. 7, 8, 9, 50! Deixa o protagonista, gente. Ai, aí a gente chega na parte pesada. Eu não vou nem mostrar porque, já baixou muito. Mas vocês provavelmente viram que ele assediou Jordana no BBB, na dispensa. Cortaram as câmeras, inclusive, quando isso aconteceu. Enfim, muito podre, péssimo, criminoso. Devia ter saído preso desse BBB. Simples assim. E aí, disso tudo, nem precisou ser expulso, de fato. Ele ia ser, né? Mas não deu tempo. Ele mesmo se auto-eliminou. Uma mecha. Na hora que eu fui fazer o mecha, ele pegou, ele sentou no sofá e ficou aqui, me olhando. Só eu de cara. Olha. Foi. Aí eu peguei e fui atrás. Você nem entendeu, né? Eu amo, da última vez que apertaram o botão, o povo tava tudo em volta falando assim, não, faz isso não faz isso não. Ele foi apertando o botão e o pessoal, hoje tá fazendo sol, né? Hoje tá um solzinho bom. O clima hoje tá gostoso, viu? Ontem tava mais quente. Eu tava mais quente, mas hoje eu tô sentindo mais seco. Hoje eu tô sentindo mais... Não, hoje tá mais úmido mesmo. Hoje eu senti mais úmido. Será que é o ar-condicionado da casa? Tô sentindo que tá muito frio aqui dentro. Tomar um banho de sol. Não, acho que eu vou tomar um banho de sol. Eu acho que você faz bem pra tomar um banho de sol rapidinho. Ela beber pra você. Tá bom, bora. Vamos. Ele tentando abrir a porta pra sair. E o Juliano Floss assim no fundo, pegando o saco. Ei, Marina Senna, olha o que te aguarda aqui, ó. Que isso, gente? Programa de família? Não, gente, que pouca vergonha é essa? Não, pra quê? Esse aqui, inclusive, não tem um momento. Mas, nossa, o Babu falando. Ele querendo apertar o botão, não tava sabendo, né? Aí o Babu, aperta aí, ó, tem que puxar. Ih! Isso, vai. Pode ir embora. Vai ficar com Deus, tá? Beijo. Tudo de bom. Ou não. Eu tava faz dias já querendo me segurar pra não ficar olhando os outros, cobiçando os outros. As meninas, a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E daí hoje eu acabei caindo nisso. Olhei pra ela,
cobicei ela, desejei ela. E achei que ela tinha dado moral também, tinha sido recíproco, mas pelo que eu vi era essa coisa da minha cabeça. Que ela foi. Ele confessando. Semana de alma lavada, enxaguada, aliviada, em saber que eu não terei o desprazer de entrevistar o Pedro aqui no meu café da manhã. Eu só lembro de uma vez que a equipe da Ana Maria Braga entrou em contato comigo pra fazer alguma coisa, eu não lembro o que que era. Era sobre... Eu não lembro o que que era o quadro, né? Era alguma coisa do feed da Ana. Daí eu parei tudo que eu tava fazendo. Parei tudo que eu tava fazendo pra fazer tudo bonitinho. Regravei várias vezes. Tava no meio de uma festa, parei tudo. Fui pra um canto, assim, da festa, gravei. Era a época que eu fazia obras de arte, assim, desenhadas em mim. Daí nunca foi pro ar. Aí eu perdi a festa e nunca... Ah, por que eu falei de dividir esse trauma? Tô igual o Pedro falando que traiu a esposa 15 vezes. Toda vez que eu vejo a Ana Maria Braga, eu lembro dessa história. Eu fiquei tão triste. Ana Maria, você aguarde. Você ainda vai tomar café da manhã comigo. E eu vou levar vários potes. Vou roubar todas as suas esfirras, todos os seus pão de queijo. Não vai sobrar nada. Vou roubar até a despensa, até as farinhas. Vou pegar e levar pra casa, tá? Se prepara.